Bom dia, pessoal. Aqui é o Pastor Paulo, mais uma manhã de ensino na GPN. Primeiramente, queria dizer que estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã de ensino. E eu queria que a gente abrisse lá em Gênesis, como eu já falei, capítulo 6, no verso 3, que diz assim: Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Né? Existe uma discussão muito ferrenha de alguns rabinos aí, né? Que uns dizem que 120 anos é a idade que o homem iria viver, outros falam que era o tempo que o Senhor estava dando para a humanidade para poder reparar todo aquele caos, né? Mas assim, eu consigo ver nessa leitura, logo nesse primeiro versículo que nós lemos aqui, né, de Gênesis 6, versículo 3, eu vejo a misericórdia do Senhor mais uma vez, né, com a humanidade, né, com o ser humano, né? Eu vejo ele dando essa oportunidade para a gente se arrepender como ser humano, né? E tem duas palavras, né, que é no hebraico, Haraim, Midat Haraim, que tem a ver com a misericórdia de Deus, é essa misericórdia que o Senhor dá para a humanidade, para ver se a humanidade, de alguma forma, ela consegue se consertar diante de Deus. E tem um outro nome, né, que tem a ver com a justiça de Deus, Midat alguma coisa, não me lembro agora, né, que tem a ver, mas tem a ver com a justiça de Deus. Quando o ser humano ele interfere de alguma coisa, de alguma forma, nessa oportunidade que Deus dá, né, nessa misericórdia que Deus dá, quando o ser humano ele não abraça essa misericórdia, né, eu não quero falar do juízo, eu quero falar da justiça. De alguma forma o Senhor manifesta a justiça dele, né, quando nós não abraçamos a misericórdia, né, essa oportunidade, Deus acaba manifestando a justiça dele, né? E, sabe, nesse tempo eu creio que o Senhor está nos dando essa oportunidade, mais uma vez, de alguma forma a gente rever algumas coisas, nós revermos alguns valores, abraçar essa misericórdia. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor são os motivos de não sermos consumidos, né? E eu queria que nós lêssemos também um outro texto que fica lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis 6, 9. Né? O contexto desse título fala a história da salvação do homem. E é muito engraçado, né, que quando eu li esse texto já me levou em um outro texto que nós vamos ler depois, que diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os contemporâneos e andava com Deus. E andava com Deus. Engraçado, e eu lembrei do texto, né, onde fala que Enoque andou com Deus e já não era mais, né? E quando eu olhei para esse versículo, cara, quando eu comecei a ler, cara, Gênesis 6, versículo 9, eu comecei a ler esse versículo, eu já comecei, a minha mente, sabe, o meu espírito já foi lá em Gênesis 7. Ele fala que Noé era um homem, ele não fala que Noé era um homem perfeito, fala que Noé era um homem íntegro, sabe? Ele não caminhava de acordo com a humanidade da época, que era a humanidade completamente caída, cara. Nós sabemos o que a humanidade fazia, mas só que uma coisa que me atentou aqui fala que Noé também andava com Deus, cara. Mas só que eu vejo que... calma aí. Eu vejo que sabe, Enoque andou com Deus e já não era mais, mas existe uma humanidade íntegra, cara. Uma humanidade íntegra que o Senhor, em vez de consumir ela, o Senhor, em vez de destruir essa humanidade, ele preserva um homem para um recomeço. Ele preserva uma humanidade para um recomeço, cara. Sabe, isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe, existem alguns estudiosos, alguns rabinos da época que falam: destrua um homem e você destruirá a humanidade. Mas nesse contexto, quando eu vi, conserve um homem íntegro, cara, e você vai preservar a humanidade. Um recomeço, cara. E isso começou a mexer comigo.
E isso começou a mexer comigo e falar comigo muito forte. E nós sabemos ali, quando Deus começa a contextualizar algumas coisas na minha mente, no meu espírito, Ele fala que o homem só iria viver 120 anos. 120 anos dentro de uma casa profética, né? Fala que é a morte de toda a carne. A morte de toda a carne, a morte da minha carnalidade, a morte desse templo, desse tecido humano. Sabe, 120 anos era a duração, né, desse templo humano expirar, né? Mas só que o Senhor, ele olha para Noé, ele não vê um homem perfeito, mas ele vê um homem íntegro. Então, o que eu aprendo com isso? Que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Os olhos do Senhor continuam, cara, olhando, sabe, por toda a terra, cara. Os olhos do Senhor continuam olhando por toda a terra e está procurando os fiéis, cara. Os fiéis, cara, os justos nele, os íntegros nele, para que ele possa partir para um recomeço, para um recomeçar de um novo tempo, para o recomeçar de uma nova história com a humanidade. Eu não tenho nada contra a humanidade, cara. Mas quando eu olho para a minha humanidade, eu passo a perceber o quanto a minha humanidade precisa ser tocada pela humanidade do Senhor Jesus. Porque a minha humanidade só é redefinida quando a humanidade de Cristo toca a minha humanidade. Sabe? E o Senhor foi falando no meu espírito. E eu queria que a gente lesse mais alguma passagem. Que fica lá em Gênesis capítulo 7. Mais uma vez, não se espante com o título, que a gente sabe que Gênesis capítulo 7, no versículo 1, fala: o juízo de Deus pelo dilúvio. Nós sabemos que o Senhor não vai usar mais nenhum dilúvio para redefinir algumas coisas. Nós sabemos, por isso que eu estou querendo trazer para vocês algo assim, cara, bem simples, mas uma revelação simples no Espírito, porque Jesus é simples, cara. A gente não quer trazer um estudo que não vai gerar um efeito na tua mente, na minha mente, para provocar em nós. O que Deus quer nesses dias é provocar em nós, sabe, atitudes diferentes. Atitudes diferentes. Gênesis capítulo 7, no versículo 1 diz assim: então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Então é o que a gente estava falando, uma geração completamente perversa, uma geração completamente tomada, sabe, de malignidade, e o Senhor olha para um homem e fala: uau! Ele vê algo diferente, cara. Ele vê algo diferente. Ele vê um homem íntegro, cara. Os olhos dele, ele dá um zoom, ele focaliza Noé, ele focaliza Noa e fala assim: cara, uau, que tremendo, sabe? E diz que esse homem andava com Deus, nós lemos Gênesis 6, 9, fala, e Noé andava com Deus no final do versículo. Então o que o Deus faz? Cara, eu vou pegar esse homem que anda comigo, esse homem íntegro, porque andar comigo vai se tornar íntegro, e eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a humanidade, eu vou preservar a humanidade. Então Deus fala: você não preserve a tua humanidade, deixa Deus preservar a tua humanidade, deixa Deus matar a tua humanidade, para que Ele possa te tocar com a humanidade dele e começar algo novo em você e através de você. Eu anotei algumas coisas aqui, né, que fica lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz assim, que depois, quando Deus termina de fazer todas as coisas, ele fala que tudo que ele fez é bom, tudo que ele fez é bom. Mas se a gente voltar em Gênesis capítulo 6, versículo 5, fala assim: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Rapaz, eu comecei a estudar, eu fui tomado. Se você pegar esse primeiro capítulo, esse primeiro versículo, primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, e o capítulo 6 de Gênesis, versículo 35, cara, se passaram 10 gerações. 10 gerações se passaram, e o Senhor observou, cara, que nada mudou, cara. Eles ainda estavam sendo consumidos pelo um erro de Adão,
Sabe, eles estavam sendo afetados pelo um erro de Adão. E se passaram 10 gerações e o Senhor olhou e viu que ainda continuava do mesmo jeito. Mas só que o Senhor, ele olha para Noé e para Noé e ele resolve assim, cara, eu vou levantar esse homem, eu vou entregar uma visão para esse homem. Eu vou entregar uma visão para esse homem e eu creio, de alguma forma o Senhor sabia que ele ia obedecer a visão. Então esses homens são homens que obedecem os parâmetros de Deus. No meio de uma geração completamente perversa e adúltera, Deus entrega um projeto, Deus entrega uma visão, né? E toda visão é para que você possa levar pessoas a algum lugar e a fazer algo para Deus. Você vai conduzir pessoas e no final dessa conclusão, nós vamos realizar algo para Deus. Então Noé, ele começa através da confecção da arca, ele se torna um missionário e um pregador do evangelho ali, mesmo que fosse somente para a família dele. Deixa eu falar algo para você, cara. Deixa eu abrir um parênteses para você nessa manhã. Muitas das vezes nós queremos levar um evangelho, queremos pregar um evangelho para o outro, sim, para o outro, mas o primeiro ambiente onde o Senhor quer preservar e quer conservar é a nossa família. Nesse tempo, o que Deus tem feito comigo e com você? Tem nos levado para dentro de nós mesmos, tem nos levado para dentro da nossa família e nós temos sido consumidos por Ele, nós temos ouvido a voz de Deus, nós temos, escutado a voz do Senhor, nós temos esmeirado mais na palavra, mas nós temos pregado para um núcleo familiar, sabe? Nós estamos pregando dentro da nossa casa. Hebreus capítulo 11, no versículo 7. Amém? Hebreus 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noa, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família, por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos abrir em outra passagem que fica lá em 2 de Pedro. Então eu não quero crer, sabe, uma opinião pessoal, que aquela arca é uma tipologia da igreja, mas sim uma tipologia de Cristo, porque todas as coisas não convergem para a igreja, todas as coisas convergem para Cristo. E eu quero falar o seguinte, cara, Deus, ele pega aquelas 8 pessoas, lança para dentro da arca e fecha a porta. É Deus que fecha a porta por fora, sabe? É Deus que fecha a porta por fora. E eu creio que ali eram 8 pessoas, com certeza deveria, de alguma forma, acontecia alguma discussão, né? Algumas coisas que um concordava e outro não. É normal num núcleo familiar, sabe? É normal, sabe? Eram 150 dias chovendo, cara, chovendo, sabe? E, sabe, as pessoas ali confinadas ali dentro, 150 dias, e a chuva caindo, cara, sabe? E não ouvia a voz de Deus. Eles tinham que saber lidar agora com essa perfeita unidade familiar, com esse núcleo familiar, sabe? Eles, baseado em uma visão que Deus entregou, sabe? Eles tinham que agora redefinir algumas coisas, porque eles iam recomeçar algo. Então o Senhor fecha a porta e lança Noa e a família dele para dentro da arca, sabe? Então eu quero crer que aquela arca é uma tipologia de Cristo. Então o que Deus faz? Ele mata toda a vida bio lá fora da arca, ele mata toda, né, ele destrói, né, toda a vida fora da arca e traz, né, a família de Noé para dentro da arca. E Deus, ele feriu a humanidade de Noé e da família dele com a vida Zoe, com a verdadeira vida de Deus. E começou a imprimir a vida que há nessa verdade em Noé. Mas só que Noé, a gente passa, pô, será que, Senhor, acabou tudo? O que vai acontecer, Senhor? Parece que em momento de crise, nós achamos que tudo acabou. Meu amigo, foram 150 dias de chuva, né? Eu creio que só via cair do céu água, trovão, começa a imaginar.
não ouvia a voz de Deus. Mas Deus ele estava marcando Noé e a família de Noé com a vida dele, com a vida de Deus. E engraçado, né? Eram 7 pessoas, 7 famílias, 7 indivíduos, com Noé, 8. 8 é a casa profética do recomeço. E exatamente no capítulo 8 de Noé, o mesmo Deus que fecha a porta por fora, né? Que fecha a porta por fora e lança a família para dentro da arca, para dentro de Cristo, é o mesmo Deus que abre a arca por fora para que a família de Noé saia. E ele faz assim, ó, sai da arca, cara. Sai da arca. No capítulo 9 de Gênesis, no versículo 1, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus ele recomeça algumas coisas, quando ele abre, é Deus que abre a porta. Então o que o Senhor ele tá começando, sabe? O numeral 8 fala de um recomeço, uma redefinição, sabe? De tudo aquilo que ele quer começar através da humanidade. E quando ele abre a porta por fora, ele fala assim: agora saia e sede fecundos. Sede fecundos. Sabe por quê? Porque Deus agora, ele alinhou a minha humanidade, tocou, feriu a minha humanidade nesse tempo que ele me guardou dentro de Cristo, dentro da arca, e eu me esmerando na palavra e lidando com alguns conflitos internos, cara, dentro de mim, dentro da minha casa. E agora, cara, tu tá dentro da tua casa, você passa pelo seu filho e sua filha, tem que pedir perdão, cara. Antes a gente trabalhava de segunda a sexta, eu particularmente só vi os meus filhos para trocar uma ideia com eles, seria no sábado ou no domingo. Não, mas agora vamos correr, porque é domingo, 19 horas eu tenho que estar na igreja. Aí, pô, já para sair, já saía meio atribulado. Hoje não, cara, a gente tem tempo, a nossa questão não é tempo. Então Deus, ele nos colocou dentro desse ambiente, que eu quero crer que é Cristo, todas as coisas precisam ou deveriam convergir para Cristo, né? Para que a gente pudesse agora lidar com algumas coisas da nossa humanidade. Eu, a minha esposa, os meus filhos, né? Mas só que o Senhor, ele está nos ferindo com a beleza da vida dele. E nós temos nos dobrado a ele. E aquilo que ele está construindo em nós, ele vai falar assim, ele vai lá e vai abrir a porta, o mesmo Deus que fecha a porta da arca, ele abre a porta da arca e fala: saia e agora sede fecundos. Saia e agora sede fecundos. Ao mesmo tempo que eu estou trazendo esse estudo, cara, eu estou profetizando sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando nós sairmos desse tempo, que eu não sei quando, mas vai passar, o Senhor vai falar: agora saia e sede fecundos. Porque provavelmente nós estávamos andando, cumprindo toda uma liturgia nossa, seja ministerial, seja algumas coisas ligadas ao nosso trabalho, vivendo algumas datas comemorativas e festivas, mas sem perceber aquilo que o Senhor queria fazer em nós e através de nós. Mas só que agora, Deus, ele, pela vontade permissiva dele, e pela misericórdia dele, e pela justiça dele, e pela graça dele, e pelo infinito amor dele, ele resolveu tratar algumas coisas em mim e em você, em nós. Mas só que ele vai abrir a porta da arca, cara. Porque aquilo que Deus faz em você, em mim, em nós, não pode ficar retido em nós, mas sim para que nós possamos tocar outros. Deus fala: sede fecundos. Você é fecundo para que você possa tirar outros de ambientes de esterilidade. Você se torna uma pessoa fecunda para que você possa preparar pessoas, conduzir pessoas a viver verdadeiramente, né, aquilo que o Senhor tem para elas. E eu creio que nesses dias, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, está chegando já o tempo e o Senhor vai abrir a porta da arca. Se preparem,
É Deus, foi Deus que fechou a porta da arca. E é Deus que abre a porta da arca, sabe? É Ele que abre. E quando Ele abre, Ele fala, saia e agora sede fecundos. Porque aquilo, o que a minha vida, Zoe, fez dentro de vocês, nesse tempo de arca, vocês precisam manifestar lá fora. Porque toda a criação anseia pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Queria deixar essa palavra, esse estudo para vocês, em que vocês pudessem, de alguma forma, permitir que esse estudo pudesse dar sequência, que esse estudo não pare, sabe? Não clica lá para visualizar somente, não, clica e deixa esse estudo, sabe, tomar conta de você. Não só esse, mas os outros que os nossos líderes têm colocado, porque eu creio que tudo isso, cada estudo que foi colocado, sabe, tem contribuído muito para nos conduzir a uma maturidade em Deus. Que a vida Zoe de Deus, existente dentro da arca, possa verdadeiramente tocar a minha e a sua humanidade, sabe? E quando Ele abrir a arca, nós possamos ouvir a voz dele falando assim, saia e sede fecundos e multiplicai-vos. Porque aquilo que Ele faz em você, aquilo que Ele faz em mim, aquilo que Ele faz em nós, para que a gente possa tocar outras pessoas e levar outras pessoas e treinar outras pessoas, sabe, a cumprir, sabe, aquilo que o Senhor tem para elas. Queria deixar esse estudo para vocês nessa manhã, queria agradecer a vocês e até uma próxima oportunidade. Um beijo e até mais.